Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Mesmo com pressão e críticas do governo federal, o Banco Central mantém taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Nos Estados Unidos, o Banco Central eleva a taxa de juros em 0,25 ponto percentual. E você vai ver também. Polícia Federal faz operação para prender integrantes de facção criminosa que planejava sequestrar e matar autoridades públicas. Senador Sérgio Moro era um dos alvos. Tribunal de Contas da União decide que joias sauditas devem ficar em cofre da Caixa Econômica Federal. Itens recebidos por Bolsonaro estão avaliados em mais de 16 milhões de reais. Vacinação contra a Mpox começa em São Paulo. Adultos com mais risco de desenvolver a doença são os primeiros a receber o imunizante. Ansiedade na seleção brasileira. Jogadores especulam quem será o novo técnico canarinho. Abel Ferreira, Carlo Ancelotti e Dorival Júnior estão no páreo. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Rede TV News. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. É a terceira vez seguida que o Copom mantém a taxa, depois de uma sequência de 12 altas. Entenda agora como a taxa básica de juros interfere na vida dos brasileiros. Tem carro na loja, mas cliente... A queda foi muito alta. Dizemos no mercado aí uma queda de 70% de vendas. 2 em cada 3 automóveis no Brasil são adquiridos por meio de financiamento e com taxas de juros acima de 25% ao ano. E hoje, de 100% das vendas, 90% é financiado. A aprovação hoje ficou mais difícil. Quando uma pessoa pede dinheiro ao banco para comprar um bem ou uma empresa busca crédito para adquirir uma máquina, a instituição financeira concede o empréstimo, mas cobra uma taxa, os juros. Os tais juros nada mais são do que o preço do dinheiro. Se eles forem muito altos, o consumidor e a empresa não vão pegar o empréstimo, nem comprar os bens. E é isso que está acontecendo em boa parte do mundo. Com os juros altos, os empresários não investem na produção. Os consumidores também reduzem as compras a prazo, especialmente de bens mais caros, como imóveis e carros. A economia como um todo se retrai. Aqui no Brasil, por exemplo, 5 fabricantes de veículos anunciaram nesta semana a paralisação total ou parcial de suas linhas de montagem, porque as vendas caíram no primeiro bimestre. Para complicar, nunca as famílias brasileiras estiveram tão endividadas. 78% delas tinham alguma dívida em fevereiro, segundo a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços, e 11% estavam inadimplentes. Esse é outro fator que faz elevar os juros, pois para os bancos, o risco de levar calote ou emprestar dinheiro aumentou. Além disso, os bancos estão cobrando juros altos porque eles também pagam juros. Para regularem o caixa no dia a dia, as instituições financeiras emprestam dinheiro umas às outras. A taxa de juros que serve como parâmetro para esse empréstimo é chamada de Selic e é editada pelo Banco Central a cada 45 dias. Ela baliza todas as demais. É a taxa de juros de um dia. Né? As demais taxas de juros para crédito, seja o consumo, seja o investimento. Acontece que a taxa Selic também serve para controlar a inflação. Se os preços estão subindo muito, o Banco Central eleva a taxa Selic. Assim, os juros sobem, a demanda de crédito e o consumo caem e o dinheiro para de circular. E isso freia a inflação. O problema é que, dependendo da dose, o que é um remédio para a inflação pode virar um veneno para a economia. As empresas produzirem menos e as famílias consumirem menos leva a uma queda do nível de atividade. E isso significa recessão. Menos nível de atividade significa menos emprego, significa uma piora da condição de bem-estar de toda a população. A taxa estabelecida pelo Banco Central tem sido atacada pelo atual governo, principalmente pelo presidente Lula, que quer ver a economia impulsionada pelo consumo das famílias. Porque o que está fazendo a inflação subir não é o nível de atividade alto,
mas são outros fatores, como eu expliquei para você, combustíveis, são os alimentos, são os insumos importados, são as dificuldades na cadeia produtiva mundial, que faz com que diminua a oferta de matérias-primas, são fatores que estão fora do alcance, digamos, né, fora do raio de influência da taxa de juros. Por outro lado, economistas alertam para a importância de combater a inflação, que atinge especialmente os mais pobres. Existem metas para a inflação que foram determinadas pelo Executivo, cabe ao Banco Central calibrar a política monetária. Se você não está conseguindo fazer isso, se reduzir a Selic, então não parece uma boa política reduzir a taxa de juros nesse momento. Vamos a Brasília conversar com a repórter Bessi Cavalcante. Boa noite, Bessi. Surpresa zero. Essa decisão de manter a taxa Selic não surpreendeu o mercado, não é mesmo? Pelo contrário, Amanda, essa decisão, não é, foi confirmada aí, confirmando a previsão, inclusive, de especialistas, economistas e do próprio governo. Boa noite para vocês e a quem nos acompanha. O Copom disse no comunicado que foi necessário manter a taxa Selic em 13,75%, porque a inflação ao consumidor segue acima do esperado para o cumprimento da meta, e citou, dentro desse cenário, aí, pressões inflacionárias globais e o próprio desenho, né, o próprio arcabouço fiscal, as incertezas em relação ao arcabouço fiscal por parte do governo, que deve trazer ali um desenho de como o governo vai lidar com as contas públicas. E esse posicionamento, como eu disse no início, já era esperado pelo próprio governo e pelo mercado financeiro. Inclusive, essa semana, o presidente Lula intensificou as críticas ao Banco Central e a Selic em 13,75%, inclusive numa entrevista para um portal da internet feita ontem, em que o presidente disse que isso atrapalha a retomada da economia, né? E essa crítica também foi repetida, né? Ela foi ecoada ali pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Amanda e Augusto. Agora, Bessi, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também falou sobre isso hoje, né? Ele desvinculou a redução dos juros da apresentação do arcabouço fiscal? Isso, Augusto. Rui Costa disse que não é necessário, não é? Ele criticou, disse que não há motivo para se manter o mesmo remédio se já fez efeito, e criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele disse o seguinte, abre aspas, que o presidente do Banco Central está fazendo um desserviço à nação brasileira. A economia está asfixiada, o comércio está asfixiado e não é explicável a posição do Banco Central de insistir em uma taxa tão exorbitante, né? Ele estava ali se referindo que não é necessário esperar pelo novo arcabouço fiscal, porque a taxa Selic ela já foi elevada e com isso a inflação teria caído, não é? E aí não precisaria esperar por esse arcabouço fiscal. Isso foi dito em uma reunião, um café para jornalistas mais cedo hoje pela manhã no Palácio do Planalto. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Bessi. E a Confederação Nacional da Indústria também criticou a manutenção da taxa de juros. Em nota, a CNI afirmou que essa manutenção, nesse momento, é desnecessária para o combate à inflação e apenas traz custos adicionais para a atividade econômica, porque a Selic está há mais de um ano em patamar alto suficiente para contrair a atividade econômica e desacelerar a inflação. E quem está aqui para analisar conosco, ao vivo, a decisão do Copom, é a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Salete, boa noite. Vamos tentar explicar, traduzir, porque é difícil mesmo de entender. Por que o Banco Central Copom manteve a taxa básica de juros em 13,75%, sendo que a inflação vem caindo, né, nos últimos meses? Ela chegou a um ápice de 12% ali no auge da pandemia e ela caiu para menos de 6%. No entanto, o Banco Central não reduz juros. Por quê? Boa noite, Amanda. É um prazer estar aqui ao vivo com vocês, Augusto, querido. Olha, Amanda, existem argumentos dos dois lados. Existem argumentos para uma possível queda dos juros, argumentos técnicos, e existem argumentos técnicos também para manutenção dos juros. O Banco Central, gente, vamos lá, qual é a função do Banco Central? A função do Banco Central é convergir meta de inflação. Ele trabalha em cima de meta de inflação e poder do real. Muito bem. Mudou a meta da inflação?
Não. Quem estabeleceu a meta da inflação? Foi o Poder Executivo. Então, enquanto o mundo discute mudanças na meta da inflação, porque nós temos uma meta, senhores, de 3% ao ano, inflação. Hoje nós temos uma inflação acima de 5%, então nós estamos fora da nossa meta da inflação. E a função do Banco Central é puxar preços para essa convergência. Aí você fala, mas Salete, a inflação caiu, uma barbaridade, por que os juros não caem? A inflação caiu, é verdade. Mas você lembra quando que a inflação caiu? Quando houve a retirada dos impostos, você lembra disso, o governo Bolsonaro. Então, você não tem um cenário real, macroeconômico, que sinalize para você controle de preço. Pelo contrário, nós temos recuperação de renda bastante grande. Pouca gente leu os artigos de recuperação de renda. Hoje, muito menos trabalhadores ganham um salário mínimo, até 2 salários mínimos. Diminuiu o percentual de trabalhadores com essa renda. Muda de emprego, vai para serviço para ganhar. Houve recuperação de renda? Houve, é fato, estatístico. Existe uma pressão, uma possível pressão de consumo? Pode haver. Por quê? Porque nós vamos ter agora a entrada do valor dos novos benefícios sociais. Tudo isso cria um cenário propício. Mais dinheiro circulando na economia, mais consumo. Consumo. Então, o Banco Central está ali quietinho. Ele fala, bom, vamos esperar mais um pouco, vamos ver se a inflação de fato está ok, está convergindo para a meta. Na minha opinião, Amanda, eu fico, Augusto, com a parte dos argumentos que diz que era possível reduzir um pouquinho, sim, a taxa de juros. Poderíamos ter reduzido 0,25 ponto percentual? Eu acredito que poderíamos, sem nenhum dano a esse cenário de incerteza, arcabouço fiscal que não foi aprovado, você tem medidas provisórias, paradas no Congresso, enfim. O cenário brasileiro ainda é de muita incerteza. Ficou para a próxima, então, Salete. Ninguém gosta de juro alto, nem você, nem a Amanda, nem eu, mas a gente tem que discutir o spread bancário. Por que nós temos uma taxa de juro de 13,75 e eu pago no cartão de crédito juro no rotativo de 400%? Não é 13,75? Obrigado, Salete, pela sua presença aqui. Uma ótima noite para você. Obrigada. O presidente Lula aprovou as indicações de Rodolfo Frois e Rodrigo Monteiro para 2 diretorias do Banco Central. As sugestões foram feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e devem ser oficializadas quando o presidente voltar da viagem à China. Rodolfo Frois atua no mercado financeiro e será indicado para o cargo de diretor de política monetária. Rodrigo Monteiro é servidor de carreira do Banco Central e deve ficar com a diretoria de fiscalização. As 2 indicações ainda terão de ser aprovadas pelo Senado Federal. No Rio Grande do Norte, uma força-tarefa prendeu 15 suspeitos de participação nos ataques. A onda de violência no estado já dura 9 dias e atingiu 50 cidades. 13 mandados de prisão foram cumpridos hoje durante a Operação Sentinela, que visa identificar os coordenadores dos ataques. Outros 2 homens foram presos em flagrante em Mossoró. Tiago Nascimento e Expedito da Costa estavam com um coquetel Molotov. A polícia apreendeu ainda dinheiro, armas, drogas e celulares. No 9º dia de ataques, veículos usados para transporte de trabalhadores rurais foram incendiados em Canguaretama, a 70 quilômetros de Natal. A Câmara Municipal de Areia Branca, no oeste do estado, foi alvo de tiros. Em Natal, uma van escolar foi incendiada. Em Parnamirim, na região metropolitana, os bandidos fizeram o motorista e 30 passageiros descerem de um micro-ônibus e também o incendiaram. As chamas atingiram a fiação e deixaram os moradores da região sem energia elétrica. Com menos de 20 ataques diários registrados nos últimos 2 dias, a população volta aos poucos à rotina. Os atendimentos nas unidades básicas de saúde e o funcionamento do transporte público foram parcialmente retomados. As aulas presenciais nas universidades públicas estão programadas para retornarem na próxima segunda-feira.
Um laudo da perícia forense da Polícia Civil concluiu que a morte da vereadora Yane Brena, do PL, e do namorado dela, Rickson Pinto Lucena, foi feminicídio seguido de suicídio. A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no Ceará, foi encontrada morta em casa, ao lado do namorado, no início de março. Yane tinha 26 anos e era médica. No Rio de Janeiro, 3 passageiros de um ônibus ficaram feridos depois que o veículo ficou no meio do fogo cruzado na zona norte da cidade. Os passageiros deitaram no chão do ônibus para se proteger dos disparos. É isso que a gente faz, a gente vem trabalhar e passa por isso. De acordo com testemunhas, criminosos de facções rivais trocavam tiros quando o ônibus passava em Braz de Pina, na zona norte. 3 pessoas ficaram feridas, entre elas o motorista e uma criança, atingidos por estilhaços, e uma mulher baleada nas costas. Ela foi operada em um hospital da região e o estado de saúde é estável. Ninguém foi preso. Foi preso agora há pouco o aluno suspeito de provocar um incêndio em um tradicional colégio público de Belo Horizonte, que provocou pânico nesta manhã. 36 alunos e funcionários precisaram de atendimento médico. A escola precisou ser esvaziada às pressas. Tinha algumas pessoas voltando para pegar a mochila, eu só falei, gente, deixa a mochila, só sai. O incêndio ocorreu no período da manhã no Instituto de Educação, o colégio mais antigo da capital mineira, onde estudam 2.000 alunos. Assustador, né? A gente é mãe, né? A gente preocupa com os filhos da gente, né? A gente acha que tá, né, tranquilo e de repente recebe a notícia dessa, bem assustador. Foram 2 horas de combate às chamas. Bombeiros e enfermeiros do SAMU improvisaram atendimento às vítimas ao lado do colégio. Muitas tinham dificuldade para respirar. Outras sofreram intoxicação provocada pela fumaça. Não houve feridos por queimadura. 36 adolescentes e funcionários da escola foram levados para hospitais e centros de saúde, onde passaram por exames. As aulas foram suspensas até a garantia do retorno com segurança. Segundo o Corpo de Bombeiros, o prédio da escola tem um projeto anti-incêndio aprovado, mas que ainda está em processo de regularização. Tem muito material combustível, muita cadeira, mesas, então o material combustível da edificação é alto. Posteriormente que será feito um estudo para identificar as causas do incidente. Em nota, a Secretaria de Educação de Minas Gerais disse que todos os alunos e funcionários foram retirados em segurança e agora vai aguardar a perícia da Polícia Civil, que deve apontar a causa e onde o fogo começou. 6 pessoas ficaram feridas depois que um avião de pequeno porte caiu sobre casas em Goiânia. As causas da queda ainda são investigadas. O acidente aconteceu a menos de 1 quilômetro do aeródromo da capital, Goiás. Durante a queda, o bimotor atingiu algumas casas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 6 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. As vítimas estavam dentro da aeronave, que pertence a uma empresa de Minas Gerais. Todas foram levadas para o hospital. Uma delas precisou ser reanimada ainda no local do acidente. Um vídeo feito de dentro de uma das casas atingidas mostra o imóvel destruído. O Corpo de Bombeiros não informou quantas casas foram atingidas e se tinha alguém dentro dos imóveis. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, foi acionado e apura as causas da queda. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão atualizou o número de cidades atingidas pelos temporais. Agora, são 36 em estado de emergência. Trizidela do Vale e Pedreiras, que ficam na região central do estado, são as 2 cidades mais castigadas pelas enchentes. O nível do rio Mearim está a 14 metros acima do nível normal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de mais temporais. Em março, ainda se espera bastante chuvas até o final do mês. E abril, como sendo o segundo mês mais chuvoso do norte do estado, e as consequências que vêm dessa precipitação de uma forma geral, né? Chuva acima da média também em Rondônia. Vários rios transbordaram e deixaram rodovias intransitáveis. Pelo menos 8 vias apresentaram pontos de interdição. Quem tentou passar por esses pontos ficou pelo caminho.
Em outro trecho, um trator foi usado para rebocar os veículos que ficaram submersos. Até o final do mês, são esperadas chuvas torrenciais em todo o estado. O prédio do Ministério Público de São Paulo, no centro da capital, precisou ser esvaziado após tremores registrados no local. O Centro de Sismologia da USP confirmou a existência do fenômeno durante a tarde. O abalo foi reflexo do terremoto de 6,5 graus na escala Richter, que ocorreu numa cidade na Argentina. O Corpo de Bombeiros de São Paulo não precisou ser acionado. Começou hoje em São Paulo a vacinação contra a Mpox, popularmente conhecida como a varíola do macaco. Cerca de 1.400 doses estão disponíveis e serão aplicadas em unidades de serviços de atenção especializada. A primeira etapa de imunização será exclusiva para os adultos com maior probabilidade de desenvolver formas mais graves da doença, mesmo não tendo diagnóstico positivo. Profissionais de laboratórios que trabalham diretamente com o vírus e pessoas com HIV ou AIDS receberão a vacina. O município de São Paulo recebeu 1.375 doses e essa população nós temos no nosso cadastro e elas serão convocadas, tá? A gente tem o contato de todas, nós entraremos em contato e as pessoas poderão vir aqui diariamente das 8 às 17 horas. As doses disponíveis serão aplicadas em 17 unidades de serviços de atenção especializada da capital paulista, como esta na Zona Oeste. O esquema vacinal prevê 2 doses com um intervalo de 4 semanas entre elas. Até o começo de março, mais de 10 mil casos da doença foram registrados no Brasil. O novo nome da doença, Mpox, surgiu depois de uma proposta da Organização Mundial da Saúde, já que as contaminações registradas no último ano foram transmitidas entre pessoas e não teve ligação com os primatas. Criminosos monitoravam a rotina do senador Sérgio Moro e de outras autoridades. Uma investigação da Polícia Federal aponta que os bandidos planejavam sequestros, extorsões e homicídios. 9 pessoas foram presas. Na casa de um dos presos em São Paulo, uma parede falsa. O cômodo pequeno parecia um cativeiro. A Polícia Federal investiga o que os criminosos fariam aqui. Se esconderiam armas, drogas ou pessoas. Entre os alvos da quadrilha, autoridades do sistema penitenciário, policiais de vários estados, o promotor de justiça Lincoln Gaquia, do interior paulista, o senador Sérgio Moro e a família do parlamentar. Cerca de 120 policiais federais estiveram em 4 estados e no Distrito Federal para cumprir 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão. As ameaças de ataques incluíam homicídio e extorsão mediante sequestro. Com a divulgação de que um dos alvos era Sérgio Moro, cresceu a expectativa de que o senador se pronunciasse. Eu vou falar na tribuna do Senado às 16 horas. A reação do senador Sérgio Moro foi imediata. Ele apresentou um projeto de lei que prevê punição para quem planeja crimes contra autoridades. De acordo com o senador, os ataques tramados seriam uma retaliação por medidas que ele tomou, como isolar chefes de facções criminosas como Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, chefe do PCC. Uma forma de retaliação do trabalho que nós fizemos como juiz e principalmente como ministro da Justiça. Providenciamos o isolamento das lideranças do PCC em presídios federais e igualmente mudamos o regime para que nós não tivéssemos mais comunicações com o mundo externo que não fossem monitoradas. Sérgio Moro confirmou que vinha sofrendo ameaças há alguns meses e que recebeu um alerta da Polícia Federal de que uma facção criminosa monitorava a rotina dele e da família. Por isso, reforçou a segurança pessoal com membros da Polícia Legislativa.
Outras autoridades também manifestaram preocupação com o planejamento dos atentados. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o ataque seria uma forma de intimidação. Em relação ao conjunto das autoridades públicas, ou seja, uma ação que tem um corte terrorista no sentido de intimidar o aparelho estatal mediante retaliação no conjunto de agentes públicos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a segurança dos parlamentares é uma prioridade. Desde já há algum tempo, eu pessoalmente estava cuidando dessa questão para poder o Senado proporcionar tudo quanto fosse possível para garantir a segurança do senador Sérgio Moro. O atentado contra o promotor Lincoln Gaquia seria por causa dos processos que ele julga contra o crime organizado no interior de São Paulo. Até o momento, a Polícia Federal prendeu 9 pessoas, todas com antecedentes criminais. Hora de conversar com o nosso comentarista de política em Brasília, Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual a gravidade dessas ameaças contra o senador Sérgio Moro e a sua família, né, que eu acho que é pior ainda? E também o comportamento, a atuação do Ministério da Justiça e da Polícia Federal nesse caso. Olá, Amanda. Boa noite para você, boa noite para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, o caso é muito grave. A gente viu um crime político acontecer há 5 anos no Brasil e até hoje ele está sem solução. O caso Marielle Franco e o Anderson Gomes. Portanto, qualquer ameaça a uma autoridade pública, ela é muito grave, porque se alguém poderoso, como um senador, como uma vereadora, como um ministro de Estado, é ameaçado pelo crime organizado e pode ser alvo do crime organizado, você imagina como fica o cidadão comum perante isso. Ou seja, um Estado democrático de direito não pode permitir que o crime organizado cresça a esse ponto. Então, a ameaça é gravíssima. Do ponto de vista da atuação do Ministério da Justiça, ela me parece bastante correta e o ministro Flávio Dino, conversando com alguns auxiliares, fez um reparo ao que disse o Moro da tribuna. A ameaça não tem nada a ver com a atuação dele como juiz, sobretudo no âmbito da Lava Jato. Aí é o Moro tentando levar esse caso e politizar esse caso. A ameaça se deve à atuação do Moro quando ministro da Justiça do Bolsonaro na transferência de presos do PCC para presídios de maior segurança. Portanto, o Moro, que colocou o Lula na cadeia por 580 dias, foi quem deu a primeira sentença e quem depois foi considerado suspeito pelo Supremo, tenta fazer uma politização. E justamente o governo do Lula coloca a Polícia Federal e o Ministério da Justiça a serviço da proteção dele. Portanto, do ponto de vista da ação do Ministério da Justiça, ela me parece bastante correta e a gente tem que deixar muito claro que qualquer ameaça contra qualquer autoridade, ela não pode ser admitida, tem que ser combatida. Agora, quem é ameaçado também não pode ficar fazendo política da forma como o senador Moro fez. Ou seja, a ameaça não é por causa do trabalho dele como juiz, não. Foi pelo trabalho dele como ministro do Bolsonaro. E ele merece ser protegido. O Moro não merece ser ameaçado e deve ser protegido pela Polícia Federal e pelo Ministério da Justiça, Amanda e Augusto. Obrigado, Kennedy. Boa noite para você. Em viagem ao Nordeste, o presidente Lula relançou o programa de aquisição de alimentos e fechou o pacto sobre a administração de Fernando de Noronha. Essa foi a primeira visita de Lula a Pernambuco desde o início do 3º mandato. O presidente homologou o acordo de gestão compartilhada da ilha de Fernando de Noronha, protocolado pela Advocacia Geral da União. Assim, a partir de agora, o arquipélago não poderá ter o perímetro urbano expandido. As construções ilegais terão que ser coibidas e o número de turistas não pode ultrapassar os 11 mil por mês. Agora vamos tratar de junto, Brasil e Pernambuco, a gente cuidar com carinho de Fernando de Noronha. O relator do processo envolvendo a disputa do arquipélago no Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, também participou da cerimônia. Nós estamos dando um passo importantíssimo. Na verdade, estamos inaugurando uma nova era. Uma era que encerramos o litígio e começamos uma era de diálogos, de harmonia. Após almoço com a governadora do estado, Raquel Lira, e lideranças políticas, a comitiva presidencial seguiu para o estádio do Geraldão.
na zona sul do Recife. O presidente participou da cerimônia de relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos. Criado ainda no primeiro mandato do governo Lula, em 2003, o programa era parte de uma ação conhecida como Fome Zero, que tinha como objetivo estimular a agricultura familiar. Foram anunciados investimentos da ordem de 500 milhões de reais. Durante o evento, houve um protesto de enfermeiros que cobram a homologação da medida provisória do piso salarial da categoria. Segundo o Fórum Nacional de Enfermagem, os ministérios da Casa Civil e de Relações Institucionais prometeram que a MP será publicada em maio. Lula chegou à capital pernambucana por volta das 2h30 da tarde, depois de cumprir a agenda no município de Santa Luzia, no interior da Paraíba, onde lançou o primeiro complexo híbrido de energia solar e eólica autorizado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, diz que vai pautar ainda neste semestre o julgamento sobre um marco temporal que limita a demarcação de terras indígenas às áreas ocupadas até dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O anúncio foi feito durante visita da ministra à aldeia indígena Paraná, no Vale do Javari, Amazonas. Os indígenas são contra o marco temporal e alegam que muitas comunidades foram expulsas das terras bem antes da Constituição. Já os defensores do marco dizem que centenas de famílias de agricultores têm títulos dados pelo governo há mais de 100 anos. Rosa Weber foi à região norte numa visita para aproximar o judiciário das comunidades indígenas. O Tribunal de Contas da União decidiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve entregar até sexta-feira as joias e armas que ganhou de presente do governo da Arábia Saudita. As joias deverão ser encaminhadas à Caixa Econômica Federal e as armas entregues à Polícia Federal em Brasília. De acordo com o TCU, esses presentes não podem ser incorporados ao acervo pessoal de Bolsonaro porque são considerados bens de alto valor. Na semana passada, o tribunal já havia determinado que o ex-presidente entregasse os itens ao Estado brasileiro. Porém, o destino seria a Secretaria-Geral da Presidência da República, que não tem espaço adequado para guardar as joias. E se você quiser rever esta edição do Rede TV News, basta inscrever-se agora mesmo no canal da Rede TV, no YouTube ou então no Facebook ou nos dois. Nas duas plataformas você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas sem exceção. Então, só acessar youtube.com/noticiasredetv ou então facebook.com/noticiasredetv. É bem facinho e assim você fica sempre bem informado. É isso aí, Amanda. O Rede TV News desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Tenha uma excelente noite. Amanhã estamos de volta aqui nesse mesmo horário, 7h30. Eu e Augusto Xavier esperamos por você. Tchau, boa noite.